Maravilhoso Deus, de misericórdia, de amor, de justiça. Agradecemos imensamente por mais um dia. Em particular, eu agradeço pela vossa ajuda, pelas vossas bênçãos a todos nós, e pedimos a vossa presença conosco, para que estejamos em união, para conhecer um pouco mais, ou nos aprofundarmos um pouco mais da vossa vontade para nós, do quanto foi deturpada a vossa intenção de igualdade. Nós pedimos a vossa bênção, seu Santo Espírito esteja entre nós e que ele possa me guiar nesse estudo, para que somente a vossa vontade seja feita. Eu peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu hoje vou falar, nós vamos dividir aqui, né? Que eu conto também com a participação de vocês conosco. Vamos dividir aqui os conhecimentos, né? Vamos falar sobre um artigo que a anciã Tess nos enviou, né? Que ela postou no Media Broadcast. Esse artigo foi postado para nós no Media Broadcast, traduzido no dia 6 de junho. E eu vou continuar o assunto, porque iniciei com Gamergate, depois do Gamergate, sobre cultura, né? Não foi totalmente abrangente, né? de tudo que a anciã vem nos passando sobre cultura, mas a gente tratou sobre um dos artigos também que a anciã postou sobre a cultura, mas, assim, eu usei um artigo também, que foi aquele artigo sobre por que o julgamento do Johnny Depp e Amber Heard não, né? Quando eu usei o primeiro, por que Johnny Depp perdeu, né, o caso na justiça quando ele colocou um processo contra um tabloide, um jornal no Reino Unido, o Sun, que é o nome do tabloide. Ele perdeu lá esse processo, mas ele ganhou o processo nos Estados Unidos, e nós falamos sobre isso. Agora eu estou retornando para que nós falemos sobre esse artigo, que a anciã Tess também postou no Media Broadcast, que é sobre este caso ainda da Amber Heard e do Johnny Depp. Agora, nós vamos falar do artigo que é por que o julgamento de Depp e Heard é muito pior do que você imagina. No artigo anterior, nós falamos sobre cultura. Nesse artigo, nós vamos tratar, como a anciã também colocou nos comentários, nesse artigo que, como eu vou repetir, que foi postado para nós no Media Broadcast Brasil, no dia 6 de junho. A anciã Tess fez o comentário. Antes de falar do comentário da anciã Tess, eu vou falar sobre essa repórter que é a autora desse artigo, né? Ela se chama Aja Romano, é repórter de cultura do Vox. Ela põe o foco na ética da cultura e faz críticas também, comentários sobre cultura da internet e outros. Então, a Aja Romano é que é a autora desse artigo do Vox. O nome do artigo, mais uma vez, é Por que o julgamento de Depp e Heard é muito pior do que você imagina.
o comentário da Cientes para esse artigo foi o seguinte, ela colocou hashtag MeToo, cultura e misoginia. Sobre o movimento MeToo, eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido sobre, mas se tem alguém que ainda não ouviu, eu vou explicar, né, que o movimento MeToo, ou o movimento hashtag, que é aquele símbolo, né, como se fosse agora eu esqueci como é que é o nome Jogo do da símbolo. velha? Jogo da velha, isso, do jogo da velha, MeToo, ele tem esse nome, mas também, dependendo dos locais internacionais, esse movimento também pode ter outros nomes locais, mas ele é mais conhecido como o Me Too. E nós temos também no Brasil o Me Too Brasil, né? É um movimento contra o assédio sexual e a agressão sexual. O movimento começou a se espalhar viralmente em outubro de 2017, com essa hashtag nas mídias sociais, na tentativa de demonstrar a prevalência generalizada de agressão sexual e assédio, especialmente no local de trabalho. Mas isso tomou um campo, uma amplitude bem maior, né? E ele passou também a ser usado, né? Esse movimento passou a ser usado também para todo tipo de abuso sexual, para denunciar, né, todo tipo de abuso sexual. Me Too, em inglês, significa eu também. Então, através dessa hashtag, as mulheres, né, que se juntam, mulheres trans e LGBT, né, que ia mais, que se juntam a esse grupo, é, é, elas estão dizendo eu também, né, com relação ao abuso sexual. E a gente sabe que é um assunto bem difícil e delicado para todas as pessoas. E eu peço desculpas se tem alguém aqui que esse assunto traz algum desconforto, né, por alguma experiência, sinto muito, mas a gente precisa falar sobre isso, né? E é muito importante a gente entender sobre o Me Too para que a gente possa entender o que a anciã quis dizer no comentário dela, né? O comentário da anciã Tess é o seguinte, ela coloca hashtag Me Too barra cultura e misoginia, traço cultura e misoginia. Então, ela já coloca para a gente que neste artigo, né, a gente vai ver as consequências, né, desse julgamento para o movimento Me Too, com relação ao movimento Me Too, a cultura e misoginia. O, o, o comentário da anciã é o seguinte, deixa eu deixar aqui só um minutinho. Este artigo, apresentado pela Vox, é um dos relatos mais claros e abrangentes do processo judicial Depp Heard e as implicações e consequências culturais. A anciã nos pede, por favor, leia atentamente, tomando nota das referências à cultura e Gamergate. Não há como voltar atrás. Quando a anciã coloca que não há como voltar atrás, ela está se relatando ao fato das implicações e consequências culturais, que não há como voltar atrás. As implicações e as consequências culturais que serão derivadas deste processo, né? Agora, já no artigo, né? O artigo inicia assim: por volta da terceira ou quarta vez que entrei no Twitter e encontrei Amber Heard é uma psicopata
no topo da lista de tendências, percebi que não havia mais como fingir que o julgamento de calúnia de Depp a Heard não era um reflexo terrível e previsível dos piores impulsos da nossa cultura. A mídia cobriu o grau em que este julgamento serviu como um referendo sobre o movimento Me Too e um barulho de sirene aos agressores domésticos. Referendo, a gente sabe que é uma aprovação, é uma chancela, né? Uma aprovação. Então, esse julgamento serviu como um referendo para o movimento Me Too, sobre o movimento Me Too, né? E um barulho de sirene para os agressores domésticos. Então, a observação ali era geral, porque dependendo do que acontecesse nesse processo, né, do que fosse acontecendo nesse processo, então, essas consequências, como a gente viu, e essas implicações, elas são mundiais, né? E não há como voltar atrás, como a anciã bem comentou. A narrativa do julgamento foi moldada em parte pelo que parece ser, de acordo com vários pesquisadores, um exército de boots espalhando uma retórica favorável a Depp. Boots é uma abreviatura para robôs, né? Então, os pesquisadores perceberam, vários pesquisadores perceberam que isso era como se fosse um exército, né? Foi como um exército de boots. Então, a gente, quando estudou em Gamergate, a gente viu que quando Bannon percebeu que havia essa brecha dentro daquela comunidade dos jogos eletrônicos, né? E daquela comunidade que se centrava ali para realizar ali as suas vontades de como deveria ser o mundo, né? Assim, pelo menos com relação, a gente viu bem com mais foco em relação às mulheres, né? Muita misoginia, e depois disso foi expandindo porque Bannon, e agora já com Yiannopoulos, eles começaram, que era um repórter também bem influente, eles começaram também a usar essa influência para ser colocada com relação à política. Então, nós vimos, né, que foi se criando uma cultura ali, né, dentro dessa bolha, né, dos gamers, né, dos jogadores, que direcionou e foi conduzindo de uma forma que culminou nessa influência para a eleição de Trump. Também nós podemos perceber, através desse artigo aqui, que foi usado desse conhecimento já do Gamergate, né? Que eu acredito que seja, que nós todos já conheçamos, que é possível, né? Como a gente estudou também, quando a gente viu sobre Cambridge Analytica, que é possível ter vários computadores trabalhando, a gente conhece isso também aqui no Brasil, né? Que a gente sabia que tinha o gabinete do ódio, né? Que ali vários computadores trabalhando para poder estar mandando mensagem para as várias pessoas, porque é possível saber dos gostos e o que você frequenta ou não na internet, né? O que você usa ou não, e através disso ser mandado mensagens de acordo com o seu perfil, e mensagens essas que vão direcionando, né? Vão formando uma imagem e um pensamento, né, para uma direção, né, é como conduzir, estivesse conduzindo as pessoas, né, e todos nós podemos ser influenciados por isso, mas nós já sabemos das fontes confiáveis, né, e também nós sabemos que nós não devemos perder tempo com desinformação.
embora seja uma chuva a todo tempo, né? Nas redes sociais e através da internet e até nos celulares, é demais mesmo. E já era de se esperar, né? Porque a mídia cobriu, continuando no artigo, a mídia cobriu ah, o grau em que esse julgamento serviu como um referendo. Por quê? Porque nós sabemos, e a nossa anciã também já comentou sobre isso nos Vespers, que foi uma decisão péssima, né? O fato de ter tornado o julgamento público. Isso dificultou e trouxe esses resultados que nós conhecemos, que foi o resultado deste julgamento, né? O veredito desse julgamento. E, continuando no artigo, a narrativa do julgamento foi moldada em parte pelo que parece ser, de acordo com vários pesquisadores, um exército de boots espalhando uma retórica favorável à Depp. Um dos pesquisadores encontrou mais boots favoráveis a Heard, mas disse que a maioria desses boots eram de aplicativos de fora, que tentavam capitalizar o julgamento. Em contrapartida, eles descobriram que a maior postagem de bot, né? Eu estou falando boot, mas é bot, de bot pró-Depp, a favor do Depp, foi compartilhada por quase 20 mil vezes. O trabalho desses bots foi ampliado ainda mais por ativistas do direito dos homens. Então, aqui a gente pode ver como a gente viu quando estudando no Gamergate, que é uma união. E nesta união que é totalmente misógina, né? Os ativistas dos direitos dos homens também estão incluídos. Essa parte essa colegagem, né? Esse grupo extremista da extrema-direita que parece ter decidido que desprestigiar Amber Heard era a chave para destruir todas as mulheres que acusam homens de abuso de violência doméstica. Então, foi um ataque sem precedentes, né? Nós podemos colocar assim. Os meios de comunicação conservadores, continuando no artigo, os meios de comunicação conservadores também promoveram uma narrativa unilateral do caso. A Vice informou recentemente que conhecia a plataforma de notícias conservadora de Ben Shapiro, o Daily Wire, que gastou 50 mil promovendo anúncios sobre o julgamento no Instagram e no Facebook. A maioria destruindo Amber Heard. A presença desses maus atores, quando muito, apenas exacerbou a narrativa sobre Heard, que soava na corrente dominante. Memes de julgamento, quase universalmente ponderados contra Heard, tomaram conta de todos os cantos da internet, do TikTok ao Twitch, ao Etsy, que aqui a gente não é muito familiarizado, até o Saturday Night Live satirizou o que foi retratado como os muitos excessos e absurdos do testemunho do julgamento. E os usuários de mídia social também acharam o julgamento em boas condições para fofocas. O Saturday Night Live é um programa de humor. Também a Anciã Tess já mencionou para a gente nos Vespers que o humor não é uma boa via, não é via para nós, né, nos guiarmos de entendimento, ou mesmo estarmos acompanhando, porque não é confiável e satiriza quando não deveria fazê-lo, né? Então, não é uma via para nós acompanharmos, mas aqui está nos informando que até um programa bem famoso de humor nos Estados Unidos, satirizou. Eles satirizam tudo realmente, né?
Mas quando eles satirizaram esses excessos e absurdos do testemunho, do julgamento, eles estavam sempre focando mais para ridicularizar a Amber Heard. E, lógico, né, aqueles que tratam de fofocas, programas que tratam de fofocas, foi um prato cheio este julgamento, né? No TikTok, por exemplo, voltando ao artigo, no TikTok, por exemplo, contas totalmente não relacionadas parecem ter se entregado à zombaria do julgamento de Depp Heard em tempo integral, a ponto de a substância real do testemunho parecer completamente irrelevante, além da necessidade de explorar os processos judiciais para entretenimento. Então, tudo aquilo que deveria ter sido levado muito a sério e que era de suma importância, se tornou uma zombaria no TikTok. Claro, Amber Heard chorou enquanto estava no banco dos réus, mas você viu como ela parecia ridícula ao fazer isso? Esse é um dos comentários das mídias sociais, nas mídias sociais, e que leva ao público, né, que acompanha, que vê uma mensagem como essa, a também deixar aflorar o que, infelizmente, a gente tem, eu falo a gente, porque hoje nós entendemos que essa não é uma boa via, né? Esse não é o caminho da igualdade para nós. Mas muitos à nossa volta ainda são influenciados, e muito influenciados, por mensagens como essa. Vão passar a olhar também e imaginar se realmente não está ridículo aquilo, uma insensibilidade, né? E principalmente tratando-se de uma mulher, né? Então, a misoginia mais impera com mensagens como essa sendo espalhadas. Para dizer, ainda no artigo, para dizer o mínimo, esta explosão surreal de difamação sobre Heard por parte da cultura da internet é desanimadora e perturbadora. O que fez tantos milhões de pessoas se sentirem tão legitimadas em tratar um relacionamento tão pessoal e tóxico como um showzinho de cinema? Em que momento, antes de que os exércitos de bot e ativistas dos direitos dos homens envenenaram a fonte do debate em torno desse julgamento, poderia ter sido feita uma avaliação razoável das provas e dos fatos? Esse ponto chegou a existir em algum momento? Eu gostaria de ouvir o comentário, se alguém quiser comentar sobre isso, sobre esse último comentário, né? Essa última pergunta. O que fez tantos milhões de pessoas se sentirem tão legitimadas em tratar um relacionamento tão pessoal e tóxico como um showzinho de cinema? O que vocês acham que levou a isso? O Hollywood? Eu não consigo ver quem é que está falando. Foi Pedro. Tipo Ah, assim, Pedro. Sim. a forma que se romantiza muitas coisas, não sei, nos filmes também ajuda, mas talvez estou errado. Eu acredito que sim, Hollywood, mas colocando como até parte de uma cultura, né? Ei, Rê, Sim, eu posso falar? sim, por favor. Eu acho que quando a resposta, acho que um pouco, não sei se total a resposta, mas está numa parte do texto que você lê, e você diz que a mídia unilateralizou esse julgamento. Isso é levado para um único lado, é contra um único lado.
né? E é o lado feminino, o lado dela, né? E quando fala mídia, então aí envolve o que o Pedro falou, aí envolve tudo, envolve jornais, envolve cinema, envolve todo tipo de mídia, né? Uhum. Mas uma Sim. coisa interessante é que a mídia, né, dessa forma, ela tem o poder de quê? Ela está validando algo que já existe em nós, que é o sexismo, o machismo, né? Então, quando isso está validado, quando isso tem veja bem, Ben Shapiro gastou uma grande quantia para ajudar nisso. E quem é Ben Shapiro, né? A gente já sabe. Então, quando isso é validado, quando as pessoas estão vendo que as suas culturas, os seus valores estão sendo pautados e estão sendo apoiados pela mídia, né, incentivados pela mídia, então isso desencadeia aí, se desencadeia como todo esse processo que foi, né, no caso da Amber. Sim, com certeza. Emilde, Sim, posso falar, Gabriel, sim, aqui? por favor. Sua pergunta é por que tantas pessoas se acharam no direito, né, de Sim, poder comentar. Eu acho que pode ter muito a ver com o próprio movimento Me Too, eu também. Que muitos homens, né, se viram feridos no seu orgulho, sim, né, sim, e que tocou algo muito desagradável, né, sobre o que não se falava tão abertamente antes, e de repente está em todos os lados, né, sendo exposto, né, esse machismo extremamente tóxico e perigoso, né? sim, Então eu acho que muitas pessoas, muitos homens tiveram que engolir isso, porque, né, o que você vai argumentar contra, né, se está tão evidente esse abuso? E eu acho que uhum, machucou o orgulho, né, de muitas sim, pessoas. Então, quando vem, de repente, esse caso e fica visível, né, que ela, vamos dizer, também fez coisas que daria para criticar, ou está sendo questionado, não sei, a postura dela, parece que é como se fosse sei lá, um refrigério, né, para essas pessoas que tiveram seu sim, orgulho sim, machucado e tá vendo, né? Vocês estão nos acusando, mas não dá para acreditar não que essas mulheres estão falando, elas também, né, estão fazendo coisas ruins e ninguém quer acreditar nos homens, né? Então essa ideia de correr para defender os direitos dos homens, eu acho que isso foi o que essas pessoas estavam ansiando, estavam assim, enfim, alguém que, né, que consegue calar essa voz, né, das sim, mulheres Me Too. Isso que sim, eu vejo assim. sim, também, também. E por isso, né, por mais esse motivo, esse julgamento é muito pior do que a gente imagina, né? Porque se a gente parar para pensar todas as conquistas do Me Too até então, né, ficaram, de certa forma, desmoralizadas aqui, né? Foi feito questão de desmoralizar por este lado, porque apesar que o processo estava trazendo, tinha sido colocado por Depp, mas ali tomou-se uma proporção de não prestar atenção, né? Que seria a próxima pergunta, né? Em que momento, antes de que os exércitos de bot e ativistas dos direitos dos homens envenenaram a fonte do debate em torno do julgamento, poderia ter sido feita uma avaliação razoável das provas e dos fatos? Porque a partir do momento que se tornou um show à parte, perdeu-se, né, de vista essa
parte importante do julgamento que precisaria ser feita, que era a avaliação razoável das provas e dos fatos. Porque isso aconteceu Sim, Só um comentário, eu acho que eu ouvi algo sobre ele ter sido televisionado, trouxe essa questão do show, então toda a sociedade globalmente começou a avaliar. Me parece que foi um momento muito propício esse julgamento, porque o Johnny Depp é uma figura que, para essa geração do TikTok, do Instagram, a minha geração, é uma figura que atela o nosso emocional, que tem um caráter afetivo por ele ter feito muitos personagens, né, ser uma figura muito épica, muito excêntrica, então pra gente, eu lembro que a primeira vez que eu vi, né, que não estava sendo falado muito sobre isso, mas que ele estava processando a esposa e tal, eu já achei estranho, eu falei, meu, que chato, que triste, eu não queria que ele fosse uma pessoa assim por ter um carinho. Então, tem essa questão emocional e o pessoal dos direitos dos homens se aproveita, né, dessa questão afetiva de toda uma geração para colocar ele como vítima, e é muito fácil de comprar, porque eu já tenho um carinho, eu já tenho, né, uma facilidade de gostar, de defender aquela pessoa que tem um valor para mim. Certo. Inclusive, logo após essa pergunta, a Aja Trajano, né, que é a repórter, ela coloca também no artigo uma outra pergunta. Esse ponto chegou a existir em algum momento? O ponto de ter sido feita uma avaliação razoável das provas e dos fatos? Vocês acham que isso chegou a existir nesse processo? Se agora a gente não puder responder essa pergunta ainda, eu vou voltar a ela no final do artigo, tá bem? A gente vai estar mais embasado para responder essa pergunta. Se houve esse ponto de esse julgamento ter sido feito com uma avaliação razoável das provas e dos fatos. Seguindo no artigo, a maioria das reportagens sobre esses memes colocou a culpa de seu tom sensacionalista diretamente sobre a tendência de criação de conteúdo casual. Mas lembre-se que o movimento supremacista branco da direita alternativa tem uma longa história de memificar tudo que eles querem normalizar e legitimar. E mantenha claro na sua mente que essa direita se apegou a isso como seu baluarte muito antes do casual e da internet em geral. Neste momento, depois de anos de campanhas de desinformação política, estamos acostumados com a capacidade natural das mídias sociais de distorcer a realidade. Raramente, porém, foi tão longe, tão rápido, para tantas pessoas, a serviço de algo vil assim. Então, aqui a gente vê, e conforme a anciã nos pediu para que nós fôssemos prestando atenção ao lermos esse artigo, que nós estivéssemos atentos para as referências de cultura e Gamergate. Então, esse parágrafo que eu acabei de ler, ele é totalmente o quê? Cultura ou Gamergate? Ou os dois? O que vocês acham? Bom, eu vou dar continuidade por causa do tempo, mas eu vou ler novamente para que vocês também possam acompanhar, entendendo. Neste momento, depois de anos de campanhas de desinformação política, estamos acostumados com a capacidade natural das mídias sociais de distorcer a realidade. Então, isso é totalmente Gamergate. Hoje, para nós, com o entendimento que a gente já teve, que tudo iniciou com Bannon, que depois de tudo isso, Bannon, que ele entendeu que havia uma bolha, que havia um espaço ali para estar direcionando as opiniões, né? A gente vê, e a união que teve entre o direito dos homens, o ateísmo, o libertarianismo, para depois isso gerar o Gamergate, a gente vê que esse comentário aqui é totalmente Gamergate. E como ela comentou aqui,
eu gostaria de frisar novamente, raramente, porém, foi tão longe, tão rápido, para tantas pessoas a serviço de algo vil assim. Por repetidas vezes ao longo desse julgamento, a empatia humana básica parece ter voado completamente pela janela. Mais do que isso, as nuances parecem impossíveis e não parece haver espaço nem para a realidade da situação. Os aspectos do abuso foram bem estabelecidos antes da publicação da coluna de opinião de 2018, que Depp está processando. Os fatos básicos do caso, já levantados uma vez, tendo sido ouvidos em um tribunal britânico em 2020, com o juiz decidindo a favor de Heard. Mas os fatos básicos e bem estabelecidos não parecem importar. Eles não parecem importar para pessoas que normalmente se importariam com fatos, verdades e nuances. Eles não parecem ser importantes para a mídia tabloide, que se regozija em relatar todos os aspectos deste caso. Eles não parecem importar para os criadores do TikTok, que aproveitam todas as oportunidades para fazer uma representação de Heard chorando, transformando seu testemunho de julgamento, objetivamente assustador, em uma farsa de choro falso e exagerado. Os fatos não parecem importar para nenhuma das pessoas que se apegaram alegremente à imagem de Heard como vilã manipuladora, como se ela tivesse partido o próprio lábio, socado o próprio rosto e arrancado tufos de seu próprio cabelo. O que estamos testemunhando aqui são os efeitos dramaticamente combinados da teoria da pesquisadora da internet Alice Marwick sobre assédio moralmente motivado em rede, que sustenta que um grupo de usuários de mídia social pode legitimar qualquer quantidade de abuso direcionado a um alvo, se sentirem que sua causa é moralmente correta. Isso é muito sério, e é para nós termos bastante atenção com relação a isso, porque nós sabemos, nós temos as eleições, em breve aqui no Brasil, a gente já sabe das consequências que todo esse alinhamento, né, combinado, né, com relação ao assédio moralmente motivado em rede, que isso, não só o assédio, mas como ela bem colocou aqui, a respeito de Alice Marwick, né, que é ela tem essa teoria de que o assédio, ele moralmente motivado na rede, ele sustenta um grupo de usuários de mídia social que pode legitimar qualquer quantidade de abuso direcionado a um alvo. E os critérios para isso, ela descreve bem aqui que é se eles sentirem que sua causa é moralmente correta. Então, a gente vê aqui o moral. E nós sabemos a dificuldade, né? O quão difícil é para nós estarmos tratando sobre moralidade. E como tem hoje, né, a moralidade, ela tem sido usada como arma, né, até mesmo contra a própria Bíblia, contra a mensagem que Deus sempre trouxe para nós, com uma interpretação, sendo feita com uma interpretação completamente errada e totalmente do moral. Voltando para o artigo, em escala, isso parece, e efetivamente milhões de pessoas de todo o mundo se alinhando para submeter avidamente uma mulher a uma quantidade incalculável de abuso, humilhação pública e retórica violenta.
Aliás, isso é exatamente o que Depp queria que acontecesse com ela. Então, mesmo que ele perca o caso, ele ainda ganha. Então, quando esse artigo foi escrito, o caso ainda não tinha sido finalizado, o caso jurídico. Hoje nós sabemos que foi finalizado, mas a grande perdedora nesse caso, né, porque o Depp nos Estados Unidos, ele ganhou o caso. A grande perdedora foi a Amber Heard, e mais milhões de mulheres pelo mundo todo, né? E milhões de pessoas pelo mundo todo. Continuando no artigo. Para falar a verdade, esta não é uma história fácil de bem e mal. É impossível absolver completamente Amber Heard, que tem seu próprio histórico de suposta violência, ou incriminar Depp como um monstro incapaz de bondade, caridade e de toda a energia positiva que o acumulou milhões de fãs para começar. No entanto, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas para reconhecer que é um caso sobre o tema profundamente desagradável de abuso por parte de um parceiro íntimo, e que os principais pontos desse julgamento já foram decididos em tribunal. O juiz, no primeiro julgamento de 2020, no Reino Unido, descobriu que Heard provou 12 das 14 alegações de abuso. Até agora, nenhum dos depoimentos do julgamento contradisse consideravelmente qualquer coisa da alegação original de que Heard é uma sobrevivente de violência doméstica. Então, quando a gente viu sobre por que Depp perdeu na Virgínia, mas ganhou o caso jurídico nos Estados Unidos, nós vimos, inclusive, que ele levou para a comunidade, para uma cidade, que não era a cidade em que eles vivem. Ele levou para Virgínia, eles vivem na Califórnia. Então, na Virgínia também, observando pelo histórico dos processos na Virgínia, as tendências seriam para que ele perdesse o caso. Porque ele teria que provar contra o que ela já havia ganho no processo no Reino Unido. E ele não teve esse trabalho, se nós observarmos pelo que aconteceu, através do que nós estamos ouvindo aqui, sobre o que está trazendo esse artigo, e também o que nós pudemos acompanhar, porque esse artigo foi escrito antes mesmo que o processo findasse. Então, a gente sabe que aqui, pelo que o artigo conduz, já se sabia que esse julgamento era um desastre, né? Estava sendo um desastre para o movimento Me Too, para uma cultura, positivo para uma cultura e para a misoginia, né? A crítica cultural Ella Dawson teve um tópico no Twitter que compila reportagens sobre as inúmeras maneiras pelas quais esse julgamento não está apenas destruindo anos de progresso feito contra o abuso doméstico nos Estados Unidos, mas também estabelecendo as bases para uma cultura no qual bots e malfeitores assediam, difamam e esvisceraram todas as mulheres proeminentes que dão nome publicamente a seus agressores. Como o Gamergate, mas com dezenas de milhões de participantes mais, endossados satisfatoriamente por pessoas de toda a cultura americana. Aqui a gente pode
perceber, como o comentário que a Rose fez anteriormente, que isso simplesmente despertou um lado, aquela coisa horrível nas pessoas que estava guardada, ou que não havia até então sido expressada, né? Não tinha se colocado à prova, se nós pudermos dizer assim. Esse processo também serviu muito, como tem até aqui nesse comentário, né? Como um julgamento para tudo isso, um julgamento para o Me Too. O comentário do Gabriel também faz muito, muito sentido, está correto, de acordo com o que a gente leu também, com referência ao Gamergate, porque é em proporções bem maiores. Então, o direito dos homens, né? Esses homens todos que se sentiam ameaçados pelo Me Too, que se vitimizavam pelo Me Too, né? Porque a gente sabe que a tendência maior é de se vitimizar, eles deixam de se ver como agressores, eles não se veem como agressores, mas sim como vítimas, né? E foi o mesmo caso do Johnny Depp, e com proporção mundial, né? Como foi esse processo para milhões de pessoas, né? Para todas as pessoas que tiveram acesso, né? Eu acredito que nós podemos acreditar que poucas pessoas tiveram uma visão diferente da forma que tudo isso foi conduzido por uma mídia incorreta, né? Porque nós sabemos também que houve mídia tentando mostrar imparcial, tentando se mostrar imparcial, mas realmente a predominância foi de ridicularização desse processo, ridicularização em sentido a Amber Heard, né? E assim a tantas outras pessoas pelo mundo. Essa opinião foi sendo florada e demonstrada, né? Porque só serviu para colocar isso, como a gente vê também, colocar isso para fora, né? A gente vê também com relação à eleição de Trump, que até, muito bem, a gente já foi demonstrado para a gente através dos estudos anciantés, que Trump não trouxe os desejos que fez com que os seus eleitores o elegessem. Ele trouxe exatamente o que eles gostariam de ouvir. Para nós, no Brasil, a mesma coisa com relação ao nosso presidente, Jair Bolsonaro. Bolsonaro não transformou as pessoas, ele só trouxe aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. E apoiaram, né, esse político, né, com esse desastre, né, de governo. Mas as pessoas são capazes de desculpar misoginia, são capazes de desculpar qualquer fala incorreta, qualquer ação incorreta, em nome do conservadorismo, em nome do que se traz, em primeiro lugar, a família, em nome do nacionalismo, né? Um fascismo, por assim dizer, né? Mas isso é uma coisa que trouxe, além desses candidatos, dessas pessoas, desse artista, né, desse Johnny Depp, trazer, aflorar essa vontade de tantas pessoas pelo mundo, porque também mulheres, não foram só homens que compartilharam pela mídia, pelos TikToks, e deram suas opiniões contra a Amber Heard, e, portanto, contra muitas mulheres pelo mundo, muitas pessoas pelo mundo. Mulheres também estavam apoiando, né, essa coisa de desinformação, não estavam vendo o sofrimento e a razão desse processo ter acontecido ser para ridicularizar, né, o Me Too também. A crítica cultural, Ella Donson, tem um tópico no Twitter que compila... desculpa, eu já falei sobre isso, né? Que ela
percebeu sobre dezenas de milhões de participantes, mais endossados satisfatoriamente por pessoas de toda a cultura americana, né? Todo mundo embarcando, né, nessas opiniões erradas, né, e acreditando que estava sendo bem conduzido o processo por ser exposto, né, pela mídia. Isso, acima de tudo, acima dos membros do TikTok que se burlam de Heard e do Saturday Night Live, o programa que eu disse, né, um programa de humor, que ignora todo o julgamento para se divertir, é o que está nos deixando de queixo caído, o que nos deixou, né, podemos dizer. Esse julgamento que equivale a uma simples questão de se Heard teve o direito ou não de se chamar de vítima de abuso doméstico em uma única sentença daquele artigo de opinião de 2018, uniu de alguma forma misóginos da extrema-direita com liberais de meia-direita e nerds progressistas que acompanham o DEP. Então, o artigo, todo esse processo iniciou porque a Amber Heard se solidarizou com as vítimas de assédio, as vítimas de violência sexual. E, a partir do momento que no artigo ela não mencionou o nome de Depp no artigo, o artigo saiu no Opinião, e também no Washington Post, de 2018. Só pelo fato dela ter se solidarizado, se colocado também como uma vítima de abuso doméstico, isso linkou o fato de que esse abusador poderia ser Johnny Depp, e a partir daí, quando no tabloide, no Sun, do Reino Unido, publicou, chamando Depp de espancador de mulheres, porque lá no Reino Unido o tabloide realmente mencionou Depp, o acusou de ser um espancador de mulheres. Então, Depp processou esse jornal lá no Reino Unido, por ter chamado de espancador de mulheres. Esse processo dele desencadeou toda essa publicidade que foi dada ao fato dela ter sido agredida, ter sofrido agressão doméstica, porque lá ela foi uma das testemunhas a favor do tabloide, uma das testemunhas contra o Depp, porque realmente ela havia sofrido violência doméstica. Então, lá ela foi testemunha. A partir daí, isso se tornou público de forma que o nome de Depp agora foi mencionado, e agora ela estava provando, e 14 das 14 acusações que ela fez, 12 foram provadas judicialmente. Lá não foi televisionado. E o juiz chegou a essa conclusão, de que ela estava correta, porque ela conseguiu provar 12 das acusações de violência doméstica. Então, tomou essa proporção, esse processo, e Depp se armou, né, se preparou para agora colocar um processo contra a Amber nos Estados Unidos. Porque o que ele colocou contra o jornal, ele perdeu no Reino Unido. Mas nos Estados Unidos, contra a Amber, a gente sabe do resultado. Ele ganhou um julgamento, né, um processo jurídico que ele não teria que ter chances, uma vez que já havia sido provado por um juiz que era verídico que ela tinha sofrido violência doméstica dele, cometidos por ele. Mas isso não foi levado a sério, isso não foi levado ao caso, como a gente sabe, tomou uma outra proporção através da mídia. E assim aconteceu. Continuando agora no artigo. Pessoas que passaram a última década usando o hashtag Believe Woman, acreditem nas mulheres,
lutando contra campanhas de assédio online e, especialmente, resistindo à supremacia masculina branca ao longo deste julgamento, se arrastaram para a cama com os tipos mais vis de lixo da internet, pelo menos 11% dos quais, na verdade, não existem. De acordo com um pesquisador de bot, possivelmente só porque eles realmente gostam do Capitão Jack Sparrow. O Capitão Jack Sparrow é o personagem de Johnny Depp na série de filmes do Piratas do Caribe. Então, muitos dessas pessoas que, aqui quando fala, né, especialmente essa supremacia masculina branca, ao longo desse julgamento, eles se arrastaram, eles se juntaram, e aqui fala, se arrastaram para a cama, porque é uma coisa, uma tentativa sem precedentes, foram ações sem precedentes, dormir e acordar, colocando esses lixos na internet, a favor do Depp. Então, é uma luta desleal, né, porque foi uma quantidade muito grande de lixo na internet, né, e eles têm capacidade para isso, porque, como a gente viu no Gamergate, eles se juntam, né, o Gamergate é justamente isso, essa união dos direitos dos homens, que inclui essa supremacia masculina branca, e o ateísmo e libertarianismo. Então, essa união se tornou muito grande. E por causa desse, sem nem olhar para o caso, né, como um caso jurídico de tanta importância, né, que traria consequências e implicações tão impactantes, mas pelo fato de gostarem do Capitão Jack Sparrow, desse personagem que o Depp fazia. Sem separar, né, a vida real da fantasia. Aqui entra o comentário da Lara e do Pedro, né, de Hollywood, dessa coisa, né, que a gente também poderia se influenciar, se não fosse todo trabalho, toda essa mensagem do Clamor da Meia-Noite que os anciãos têm trazido para a gente, que a Tese trouxe de forma tão desmiuçada, né? E fazendo com que nós até começássemos entendendo do complexo, né? Que há em tudo, né? Que o pessoal é político, né? Para que nós chegássemos ao ponto de acompanhar essa profecia se realizando de frente para os nossos olhos, que foi esse caso jurídico, também tendo a possibilidade de acompanhar com os artigos do Gamergate, para ter uma visão, como a nossa ciência já selecionava para nós, já nos trazia as cerejas do bolo, para que nós não fôssemos influenciados de outra forma, se nós estivermos seguindo realmente aquilo que tem sido ensinado, porque não tem sido ensinado somente para que nós saibamos e não usemos, né? É para que nós usemos, para nós não nos perdermos no caminho, nós não soltarmos essas cordas, para a gente conseguir enxergar o que antes nós não conseguiríamos, como conservadores. E talvez cair, como a Lara explicou, né, no fato de se sentir sentimentalizado pelo fato de ser Johnny Depp, de ser aquele que fazia aqueles filmes, ou aquele ator, né? Voltando para o artigo, o grande volume dessa aquisição cultural pelos fãs de Depp criou uma mudança de valor sísmico em um grau que pode ser inalterável. Os observadores do julgamento parecem estar dando boas-vindas à desinformação sobre o processo, enquanto fazem tudo o que podem para rejeitar ou minar os fatos reais documentados do caso. Alguns argumentos feitos contra Amber Heard soam como tocas de coelho de conspiração de nível QAnon. As roupas de julgamento de Amber Heard, por exemplo,
de alguma forma se tornaram parte de uma narrativa sinistra, na qual Heard é uma abusadora, manipuladora, tentando alardear e intimidar Depp ao imitar seus looks. Esse julgamento conquistou o que nossa periferia ideológica enfurecida e paranoica não poderia. Um desmantelamento completo do colapso ideológico que nos dividiu politicamente e a aceitação pública geral de uma narrativa criada e controlada por malfeitores e extremistas de direita. O julgamento de Depp, Heard, refinou o manual do Gamergate de uma maneira que nos assombrará nos próximos anos. Provou aos extremistas que, se você se unir à figura pública ou instituição amada certa, cobri-la em uma esfera protetora de indignação e desinformação e armar a cultura casual, já tão propensa à radicalização ideológica e pensamento de grupo irracional, você pode empurrar com sucesso qualquer mídia narrativa que você quiser para o mainstream. O mainstream seria o foco, né? O objeto principal. Não há como voltar atrás. O veredito real do julgamento é irrelevante até agora. Não é só que Amber Heard será para sempre uma acusadora imperfeita, cuja própria história volátil foi usada para julgar e destruir um movimento revelador do Me Too. É que haverá outras Amber Heards, e muitas delas serão marginalizadas, com muito menos recursos para resistir a esse ataque de ódio. Alguém gostaria de comentar sobre este parágrafo? Ou sobre o que a gente Nilde, viu até agora? Sim, Gabriel aqui. sim. Um comentário que eu tenho, o que me deixou assim tão indignado, né, com esse caso, se a gente parar para pensar que o caso foi um caso de difamação, né, calúnia, Uhum, difamação. Então, o que Johnny Depp estava basicamente dizendo é que a Amber Heard havia dado aquela entrevista, né, dando uma indireta, falando que ela também foi vítima, com o objetivo, né, de prejudicar a carreira do Johnny Depp. Né? sim. Então, isso foi o argumento, né, que o caso foi sobre isso. Né, que, na verdade, e o limiar para ele ser bem sucedido com esse caso de difamação nos Estados Unidos era mais elevado do que no Reino Unido. Né? Então, ele teve que provar que tudo aquilo que ele estava sendo acusado, que foi fabricado, que ela inventou, que nada disso aconteceu, que, na verdade, desde o começo ela estava querendo manipular ele para acabar com a carreira dele e causar prejuízo. Então, a gente pensa, né, que absurdo, né, que de repente não nada daquilo que aconteceu importou, nada disso foi assim, Exato. pesou, né, porque ele conseguiu mudar a narrativa para o júri realmente dar o seu veredito de dizer é verdade, a Amber Heard, né, ela manipulou o Johnny Depp de tal forma, né, que ela fabricou essas acusações todas apenas para acabar com a carreira dele. Né? Então, isso, se você vê sob essa luz, né, é muito absurdo, assim, se a gente parar para pensar Mas, o que isso assim, significa. Né? você acredita que ele conseguiu provar isso? As provas que ele trouxe foram concisas para que chegasse a essa conclusão? De que ela manipulou? O que eu acredito é que
que a partir do momento que a mídia começou a se intrometer, não importa mais os fatos apresentados. O que ficou, né, como resultado é que ela perdeu e ele ganhou. Né? Logo, ela é mentirosa. Né? Ela que fabricou essa história toda. E, Né? na Então, verdade, ninguém se importa com a verdade, de fato. a verdade mesmo que a gente sabe que não foi provado, né? Porque tudo aquilo que já tinha sido provado antes perante um juiz, agora ali, o que ele trouxe, o que aconteceu, não conseguiu provar contra aquilo. Né? Renilde, posso Ele se falar um comentário? vitimizou. Perdão. Sim? Desculpa, não, eu só queria dizer que ele não provou, ele Não provou. convenceu o júri. Ou seja, ele não provou, ele só... Porque ele não estava perante um juiz que ia tomar uma decisão. Como fala o artigo, eles estão treinados para entender as táticas que os advogados fazem. Ele Exato. simplesmente convenceu a cidadãos comuns. Exato. Exato. Ou seja, ele contou uma história boa, como está falando a Lara aqui, mas ele falou para pessoas que eu adoro e que eu amo. Então foi muito fácil. Ele convenceu o júri, mas ele não provou nada. É só a forma como funciona aquele julgamento. E com um exército, né? Com um exército de boots, com um exército de Gamergate por trás, né? Porque ele fez a parte dele ali dentro do julgamento, mas fora, tudo estava sendo... E tinha um verdadeiro exército a favor dele. E mais que esse júri, como foi dito no último artigo que a gente leu, que o júri, ele não foi sequestrado. O júri não deve ser influenciado pelas notícias, ele não deve acompanhar mídia, o júri não deve ser influenciado, ele deve somente julgar mediante aquilo que está sendo apresentado ali. Mas, como bem foi mencionado no último artigo, esse júri não foi sequestrado. E esse julgamento levou bastante tempo. Houve um período, inclusive, que o julgamento teve que ser parado por um tempo, né? Para depois continuar. E nesse tempo, essas pessoas não foram influenciadas? Essas informações que estavam chovendo aos montes em todas as mídias, os americanos todos em prol de entender como era uma mentira tudo isso, com certeza esse júri foi influenciado. Como influenciou várias pessoas pelo mundo. Sim. Eu queria chamar a atenção também, que esse artigo é muito completo, como disse a anciã, sobre esses 3 grupos que se unem: os misóginos de extrema-direita, os liberais de meia-direita e os nerds progressistas, né? E a gente vai ver que, em meio a toda essa complexidade de cultura e toda a discriminação que existe, etc., são milhões de pessoas, eles se unem, mesmo com ideologias diferentes, quando isso se torna igual num único ponto. Lutar contra o feminismo, lutar contra uma mulher. Então, são milhões de pessoas contra uma mulher. E aí a gente vê que traz muito para os vídeos da Tess, né? do Vespers, que esses grupos que se unem, né? Mesmo com ideologias diferentes, com um único foco: combater o feminismo, ou seja, o sexismo, ele está no nível máximo ali, né? Então,
há essa união. A gente, do que você explicou e das opiniões que tiveram, né, sabe que mulheres também participaram disso, e isso também faz parte de nós mulheres, o sexismo, né? Certo. E por se deixar influenciar com a parte emocional, e não usando a razão, que seria, no caso da Amber, que é aberta mão disso, né? Para poder se unir, então, dessa forma, ele consegue ser vitorioso. Certo. Obrigada pelas participações. A gente vê que essa luta, né, essa união e a luta é contra a igualdade, né? Quando se luta contra a mulher. Neste caso, a Amber perdendo esse julgamento, não sendo favorável a ela, milhões de pessoas perderam junto, mas eles se asseguraram de que as mulheres vão pensar muito bem antes de tentar fazer alguma acusação, né? E, infelizmente, como foi colocado também aqui nesse artigo, né, nem todas as mulheres têm as condições que a Amber Heard tem. Eu acredito que não há condição no mundo que possa conseguir acalentar o coração, a mente, né, depois de um ataque massivo como esse, mas muitas mulheres não têm condições quase que para nada, né, assim, para poder tentar se proteger disso depois de uma acusação. A gente sabe que para cada mulher que presta uma queixa, né, é preciso quantas pessoas em volta, né, quantas pessoas para dar suporte. A gente sabe que precisa de muita coragem. Infelizmente, isso acontece, mas a gente tem que continuar encorajando as mulheres a denunciarem, né? E, para finalizar, gente, ainda no artigo, o último parágrafo, não é uma coincidência que esse espetáculo, aqui vai colocar esteja, né? Nós podemos falar esteve, né? Não é uma coincidência que esse espetáculo esteja acontecendo em um cenário de violência racista perpetuamente crescente e a rápida erosão de décadas de direitos humanos para mulheres, queer e pessoas trans. O julgamento de Depp Heard acabou de treinar milhões de pessoas a descartar sua própria empatia, seu próprio julgamento racial, em troca de alegre zombaria, rejeição e menosprezo de uma mulher que se torna vulnerável em público. Se você não acha que o treinamento será usado como arma contra alvos vulneráveis, você não está prestando atenção. Então, assim, para concluir, eu gostaria de colocar mais uma vez do comentário da anciã Tess, que nós leiamos atentamente todos os artigos que são colocados no Media Podcast, que com tanto zelo é trazido para nós, ainda que seja sobre assuntos que já aconteceram, mas nós precisamos nos informar, nós precisamos ter uma visão, nós precisamos estar prestando atenção, porque como nós podemos participar, como assim, a Parmida já nos colocou, as profecias estão se realizando diante dos nossos olhos, esse julgamento foi uma coisa mundialmente vista, né? Então a gente pode ter certeza que não há coincidência, né? Como foi colocado aqui no artigo, não há coincidência nisso. E, para terminar, por causa do horário, eu vou pedir que vocês já se ajoelhem, para que nós possamos fazer uma oração. Deus maravilhoso, de misericórdia, igualdade, de justiça. Bem sabemos
que foi e está sendo sempre muito deturpado, o seu desejo de igualdade para toda a humanidade. Mas também sabemos que a luta é recorrente, é necessária. Tem nos trazido através dos vossos mensageiros, escolhidos por vós para nos trazer todos esses conhecimentos para mudarmos aquilo que sabemos é possível mudar através de um esforço de buscar em fontes corretas, de seguir acompanhando e estudando tudo que é colocado à nossa disposição através dos artigos, dos estudos, de nos colocarmos presentes, respondermos positivamente ao teu chamado, através dos nossos líderes, através dos responsáveis pela organização, pela escola, pelo ministério, pelos ministérios. Que nós possamos abrir os nossos olhos cada vez mais, termos a lente que nos permite ver, além dessas aparências culturais, de toda a dificuldade que vem através dos pensamentos e preconceitos que ainda possivelmente estamos carregando ou convivemos, que nós busquemos, Senhor, cada vez mais a condição de nos aproximarmos e sermos semelhantes a Cristo. Que nós possamos perceber, estarmos sensíveis a todas essas atrocidades, dificuldades, violência contra mulheres, contra LGBTQI a mais, contra as minorias, que isso não se torne comum e casual. Senhor, que a vossa bênção sobre nós, neste dia, em todo o tempo em que estamos voltados para o estudo, com o coração aberto, com a mente aberta, para aprender de Ti, possa valer por cada segundo. Obrigada por este sábado, por este dia, que ele esteja em nossa prioridade na semana, e prioridade no tempo de estudo, porque o seu Santo Espírito se faz presente. Nós agradecemos e eu agradeço em nome de todos. Abençoe-nos e guia-nos nesse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém.